Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É um privilégio, né? Quando a Rô me fez esse convite, eu me senti extremamente privilegiada e honrada por estar aqui. Então, e a abertura que você fez foi tão interessante em vários aspectos, né? Primeiro, porque eu vejo excelência na sua vida, eu vejo excelência na vida de Carlinhos, e eu vejo excelência nessa célula. A forma como vocês se dedicam e constroem essa célula mostra a excelência que vocês têm no servir a Deus. Então, eu acho que eu não poderia estar falando sobre excelência num lugar melhor do que essa célula. Tudo é organizado, tudo é estruturado. Qual dessas imagens você gosta mais? Isso é o ápice da excelência, né? Depois, quando você começa a falar de expatriado, foi tão interessante. Eu já tinha ido algumas vezes aos Estados Unidos, e quando eu conheci meu marido, ele nunca tinha ido. E aí, ele foi a primeira vez quando a gente se conheceu. E foi tão interessante, porque o Herman voltou de lá impressionado com os Estados Unidos. E talvez para mim, como eu fui como criança, e depois outras vezes, eu nunca atentei para esse detalhe. Mas ele falou isso muito forte, aí você falou de expatriado, outros países, e eu lembrei exatamente disso. Ele falou, os Estados Unidos é onde a gente vê a excelência sendo exercida no seu grau máximo. E eu sempre escutei, depois as outras vezes que a gente voltava, ele continuava assim, mas tudo aqui é excelente. E eu nunca tinha parado para pensar, mas realmente tudo é feito com muita excelência. Nada é feito por acaso, nada é feito sem um planejamento, nada acontece do nada, né? E eu lembro que um tempo depois, eu tive a oportunidade de fazer a Universidade da Disney para aprender como servir com excelência. E ali eu vi também que nada era por acaso. A excelência não é por acaso. A excelência não acontece de forma natural. E eu aprendi em pequenos gestos. Eu lembro que primeiro que a gente tinha aula no subsolo da Disney, né? Eu falo que eu vivia aquilo que todo mundo queria ver, que era o Mickey sem a máquina. Mentira, não vi ninguém ver. Senão você quebra toda a magia, mas enfim, o subsolo, onde a vida da Disney, né, corporativamente acontece no trabalho, existe um trabalho ali embaixo, e depois quando a gente teve todas as aulas durante alguns dias e a gente subia para acompanhar essas pessoas no parque, eu nunca vou esquecer a cena que eu vi. Ele provavelmente era o chefe dos guardas, né? E ele foi acompanhando a gente. E ele andava e ele pegava o lixo no chão e jogava na lixeira. E aquilo me chamou tanta atenção, porque ele precisava demonstrar a excelência no servir, para que eu e você, que estivéssemos ali andando, entendêssemos que abaixar para pegar um lixo, mesmo que não seja seu, para preservar um ambiente limpo, faz parte de uma cultura de excelência. Eu achei bacana você trazer esse lado dos outros países. E o outro lado que eu me identifiquei imediatamente foi a bronca que eu dei na minha mãe logo que eu comecei a trabalhar, porque eu também me ensinaram a comer, trabalhar. Eu achando que eu tinha tido assim a melhor escola de como segurar nos talheres. Um belo dia chega a minha chefe para mim, que é uma grande amiga, até, você não troca os talheres para comer? Eu falei, minha mãe nunca me ensinou a trocar talher para comer. E aí eu cheguei em casa, como é que você não me ensina a trocar talher para comer? Ela olhou para minha cara, porque eu sempre fui destra e ela era canhota, então para ela era normal, para mim ela nunca prestou atenção. Então é muito interessante como a vida ela nos ensina, né? E a gente fala aquilo que a gente não aprende no amor, a gente vai aprender na dor. Eu passei vergonha na minha galera toda desbocada. Você não troca talher, Flávia? E eu assim, nossa, o que eu estou fazendo? Eu achei que eu estava comendo tão perfeitamente. E a gente ali, eu tive essa mesma experiência de poder aprender a ser excelente através do trabalho. Então, muitas coisas, quando a gente olha, viver a excelência no padrão do mundo é algo que a gente espera, né? O mundo ele é cheio de regras,
ele é cheio de guias de como a gente se portar, de como a gente crescer no ambiente corporativo. O trabalho entrega muito isso. Mas ter o privilégio de viver a excelência no reino de Deus, isso para nós, que somos cristãos, que somos crentes, que servimos a Deus, essa deve ser a nossa prioridade. Como trazer a excelência para dentro do nosso mundo cristão? Porque por ser a igreja, muitas vezes, a gente acha que tudo bem, de qualquer jeito, da forma que a gente fizer, está valendo. Mas não é. E como eu disse para vocês, a excelência, ela não é algo que é nato, que nasce comigo e que nasce com você. O ser humano, ele não nasce com essa habilidade. E é também importante a gente dizer que a excelência não é algo que a gente vai lá na prateleira do supermercado e compra, come. A excelência, a gente precisa optar por ser excelente todos os dias. É uma escolha pessoal. Excelência, portanto, não é um hábito, e sim um hábito. E aqui, eu lembro de um episódio na minha vida de trabalho, e que eu queria muito dividir com vocês, porque a gente costuma dizer que tem algumas habilidades que a gente vai comprando ao longo da vida, né? Que é o que eu falo do o quê. O que nós somos como profissionais, é que eu estou dando um exemplo de trabalho, pode ser que você não nasce. Então, por exemplo, eu não sou boa em tecnologia, mas eu vou trabalhar com tecnologia a partir de agora, então eu vou lá e me especializo, faço alguns cursos, leio um monte de livro. Esse é o quê? Eu posso ir e comprar. E tem um outro comportamento também, que a gente observa muito no universo de trabalho corporativo, que é o como você faz as coisas. E o como, ele não é sobre comprar, ele não é sobre adquirir, ele é sobre aquilo que está realmente dentro de você e de mim, que é a atitude. A atitude a gente não muda. E em cima dessa história toda que eu estou contando aqui, eu lembro que uma vez eu conversando com um chefe meu, ele falava, olha, acho que essa pessoa é muito ruim, você precisa prestar atenção, acho que vai ter muito jeito, você vai ter que desligar essa pessoa por causa disso, a atitude não é uma atitude legal. Eu falo, não, mas me dá uma chance, eu acho que eu consigo mexer, deixa eu investir um pouco mais, deixa eu dar uma chance dessa pessoa crescer. E esse cara estava anos-luz da minha frente, enxergava aquilo que eu não enxergava, e deixou eu seguir com a minha inocência. E ali, antes de terminar a reunião, ele falou exatamente isso que eu estou falando para vocês. Flávia, o que, se o problema dessa pessoa fosse o que ela não sabe, o que ela não tem, era fácil. A gente comprar, mandava ele estudar, mandava se especializar. O problema dele não é o que, o problema dele é a atitude. E a atitude não muda, se a pessoa não quiser mudar. E definitivamente ele não quer mudar. Mas você tem o tempo que você quiser para fazer essa transformação. Mas só não esquece do que eu estou te falando. Eu falei, não, ai que bom. Saí de lá confiante, investi 6 meses, a atitude realmente não mudou. E a gente teve que desligar essa pessoa. Por quê? Porque a atitude é quase que como um hábito. É uma escolha pessoal aonde eu vou decidir todos os dias investir nessa determinada característica. E a busca da excelência, ela é algo extremamente intencional. Ou seja, nós temos que todos os dias decidir que nós vamos ser excelentes naquilo que a gente faz. Porque a nossa característica humana é ser mais preguiçoso, é fazer mais de qualquer forma, é achar que alguém vai fazer por mim, é achar que dá para fazer na última hora. Quem é que é o rei de procrastinar? De jogar, não, eu vou fazer na última hora. A procrastinação, que é o ato de você ir empurrando papo rica no meu dicionário popular, é exatamente isso. É o contrário da excelência.
Porque na procrastinação, fazer tudo na última hora faz com que você não seja excelente no processo. E é o processo que faz a diferença numa escolha pela excelência. Outro ponto que eu queria trazer para vocês, e eu queria começar entendendo o que é excelência para vocês. Algo bem feito? Algo bem feito. O que mais? Vai. Algo que supera a expectativa. Supera a expectativa. Gostei. Algo além do combinado. Algo além do combinado. O valor da excelência é fazer algo de acordo com a nossa melhor capacidade. E não para atingir um padrão específico, mas para atingir algo que fuja daquilo que se é esperado. E para mim, a forma como eu defino excelência, cada um pode definir a excelência da sua forma, nasce no tamanho do meu compromisso. Qual é o tamanho do meu compromisso com esta atividade, com este servir, com esta entrega e com esse trabalho? Isso define o tamanho da sua excelência. E a Bibi não gosta que eu dou ela como exemplo, mas eu vou dar. Eu aprendi muito com a Beatriz. Porque a Beatriz serviu, agora não serve mais porque ela está em outro ministério, mas no Ministério Infantil, como voluntária. E isso durante muito tempo foi um perrengue, porque eu falo que ela leva algumas coisas bem na maciota, mas o servir a Deus é impressionante como essa menina não abre mão de servir com excelência. E eu chegar, e certas vezes o servir no departamento infantil atrapalhava muito a nossa dinâmica familiar, porque a gente queria viajar, ou a gente queria ir almoçar naquele domingo, ou a gente queria chegar mais tarde, e ela tinha compromisso, e ela não abria mão daquele compromisso de forma alguma. E não foi por insistência nossa, porque muitas vezes a gente chegava e falava assim, você é voluntária, pelo amor de Deus, você é voluntária, você está ali fazendo um favor, tem as 500 pessoas que são líderes, você não precisa levar tão a ferro e fogo. E foi com a Beatriz que eu aprendi a definição de excelência. Porque a definição de excelência, ela vem do tamanho do seu compromisso. Muitas vezes você não vai ser excelente por natureza naquilo que você faz. Mas o tamanho da sua entrega, o tamanho do seu esforço, o tamanho do seu compromisso, no caso dela, com o servir, sempre fez com que ela fosse uma pessoa que se destacasse naquilo que ela fazia. Qual tem sido o tamanho do seu compromisso com as coisas de Deus? Qual tem sido o tamanho do meu compromisso no servir? Porque muitas vezes, gente, a gente assume alguns compromissos com a igreja, com o ministério. Hoje eu não vou. Hoje eu mereço, hoje eu estou cansada. Você não pega o telefone para avisar. Você não se preocupa em quem vai cobrir a sua ausência. Porque, afinal de contas, eu estou quebrando um galho, eu estou fazendo um favor, né? Não. Só que não. O nosso compromisso com Deus é ainda maior. Em Romanos 12, 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão de Deus é a excelência. Não existe nada meia-boca na Bíblia. Eu realmente queria desafiar vocês
a encontrar um feito de Deus meia boca. A palavra. Aonde ele fez de qualquer jeito, aonde ele começou, mas ele não terminou. Não existe. Nós nascemos da excelência de Deus. Ele é perfeito em tudo que ele faz. E se o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você, e nós somos a imagem de Deus, a excelência também tem que ser um padrão na nossa vida. E quando nós temos uma excelência, aqui falando do nosso contexto como corpo de Cristo, essa excelência, ela sai para o mundo. É o contrário. A gente molda a nossa excelência de acordo com o caráter de Deus, que é excelente. E essa excelência que é criada em mim e em você, ela impacta o mundo de uma forma diferente. Amém? Amém. Quando Jesus foi questionado sobre o maior mandamento, ele respondeu que nós deveríamos amar o Senhor nosso Deus, em Mateus 22, 36 a 39. De todo o coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. De semelhante modo, ele nos instruiu a amar o nosso próximo como a nós mesmos. O serviço é a maior expressão de amor. E muitas vezes, gente, a gente vem para cá para sentar, né, e receber. Eu vou passear, depois eu vou receber. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. O tempo de receber passou. O tempo de você vir e receber acabou. Deus está preparando na vida de cada um aqui um levantar e agir profético. Amém. De tomar uma posição no reino. Glória a Deus, aleluia. Nós já estamos, gente, mais do que alimentados. A nossa vida agora tem que impactar outras vidas. Por quê? Porque o serviço é a expressão de como nós amamos a Deus e como nós vamos impactar outras vidas. Quando a gente se sente muito satisfeito, quando pensa assim numa coisa, você vai em um lugar, você foi extremamente bem atendido, você sai de lá satisfeito, não sai? Qual é o nome que a gente mais gosta de ouvir? O nosso. Tem coisa mais legal quando você conhece alguém, foi apresentado, aí, rapidinho, passou, essa pessoa te encontra do nada. Rogério, que bom te ver! Aí você está discutindo, essa pessoa ela lembrou do meu nome. Por quê? O nome que a gente mais gosta de ouvir é o nosso nome. Por quê? Porque ele me faz me sentir amada. Ele faz com que eu me sinta importante. Freud deve explicar tudo isso. Mas isso é verdade. Quando você encontra alguém que essa pessoa lembrou seu nome, você quase que abre um sorriso igual isso. Você fica super feliz. Você fala, nossa, não acredito. Que maravilha. Você pode dar essa bandeira toda, mas por dentro a gente está assim, nossa, que demais. A gente sobe com um grau de importância. Por quê? Porque o prazer que a gente tem é quando a gente encontra processos, encontra sistemas onde tudo é excelente. Alguém lembrar do seu nome num movimento que não é normal, porque a gente também só fica feliz assim quando a pessoa é muito comum, né? A pessoa comum que vê a gente sempre lembrando do nosso nome, mais por obrigação. Mas o que causa espanto é aquela pessoa que, de alguma forma, te impactou positivamente. Você foi com a cara, conversou rapidamente, gravou ela significou algo para você,
ou foi super simpática, ou uma pessoa que sabe que ela queria ser amiga dessa pessoa, mas foi rápida a apresentação e vida que segue. E essa pessoa vai e lembra de você porque é um padrão de excelência. Porque é fácil a gente lembrar o nome de alguém? Para mim, não é. Eu faço exercício. Depois então, quando você encontra, o que eu estou dando de exemplo? É aquilo que foge do padrão. Isso é uma excelência. Tem pessoas, eu não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que exercem isso como técnica. Não, eu vou perguntar como é o nome da pessoa do café. E a pessoa do café, muitas vezes, dentro de um escritório, infelizmente, é aquela pessoa que entra e parece que é um fantasma, que coloca o café e vai embora. A conversa continua, a conversa termina, ninguém nem viu. E quando alguém fala, obrigada, Luciana, pelo café, ele me perguntou uma vez e gravou. Isso é excelência. Alguns têm o dom natural, outros não têm e exercem esta técnica. Então, a excelência, como eu disse no começo, ela não é algo que está em mim e está em você. Ela é um hábito que a gente começa e deseja. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é realmente a excelência como um padrão de amor, aonde a gente pode demonstrar, através de atitudes de excelência, muitas vezes o amor pela vida das pessoas. Está fazendo sentido? Totalmente. Importantíssimo. Há muitas vezes a gente está dentro da igreja, ou dentro dessa célula, que é uma igreja, e aí você é um voluntariado, você faz alguma coisa, ou você é um líder. E, naturalmente, essa posição quase que te dá a possibilidade de achar que você é um privilegiado. E a maioria das vezes, sim, gente, que a gente assume uma posição de liderança, seja através do servir como líder, ou servir como voluntariado, a gente vê isso como um privilégio. Só que esta posição de líder e de voluntário não significa privilégio no reino de Deus. A posição de líder e de voluntário no reino espiritual significa que você é o primeiro a levantar e servir. Não é privilégio, é serviço, é expressão de amor. Então, muitas vezes a gente acha que, né, a gente vai vendo ali um super sobrecarregado, extremamente comprometido, não corre para lá, não corre para cá, e os outros, né, porque sempre a mesma pessoa na corrida. Na igreja é muito comum, são sempre as mesmas pessoas no corre na luta. E a gente tem que entender que existe um monte correndo, o que muito provavelmente eu estou sentada só usufruindo. Por isso que hoje, assim, eu realmente queria desafiar cada um de vocês a entender aonde eu tenho servido a Deus no meu ministério e aonde eu tenho servido a Deus no meu ministério com excelência. Se você não tem servido a Deus no ministério, se pergunte a si mesmo nesse momento: quanto tempo eu vou ficar sentada nessa cadeira só recebendo? Ah, mas é que eu não estou pronto. E não está pronto para quê? Porque a gente só é capaz de encher ou de esvaziar quando eu me levanto para servir. Então, hoje, eu sinto muito forte no meu coração que Deus tem um chamado especial para essa célula. E que é um chamado de levantar e servir. Porque vocês têm recebido palavra sólida, vocês têm recebido alimento sólido. E a gente precisa, o mundo precisa receber.
esse padrão de alimento com excelência que vocês têm recebido. Um outro ponto que a gente sempre fala é sobre como é que eu desenvolvo essa cultura de excelência. Como é que eu crio em mim uma cultura de excelência? Quando a excelência habita dentro de nós, aquilo que a gente é por dentro transborda para fora. Então, geralmente, uma pessoa excelente, ela acaba sendo excelente em tudo aquilo que ela faz. Dificilmente você vai ver uma pessoa excelente. Ela pode até não saber fazer o que você pediu, mas a forma como ela vai se dedicar a fazer aquela entrega, você vai conseguir ver excelência. Porque a excelência, ela transborda. Então, quando a gente entende que a excelência, ela não é o ponto de chegada, mas ela é a jornada, a gente entende como se desenvolve essa cultura de excelência. Eu não vou ter um resultado final excelente se eu não fui excelente ao longo do processo. Não tem como, gente. Não tem como fazer um bolo bom se eu não me atentei para todos os detalhes da preparação. Se eu não pesei corretamente, se o forno não estava pré-aquecido, se o forno não estava na temperatura que tinha que estar. Isso é a jornada da excelência. A mesma coisa é a nossa vida. Eu quero ser... Nossa, o Rogério me pediu isso, eu vou fazer agora, depois, então, eu quero fazer com excelência. Atente-se a cada um dos detalhes. Pense como você vai superar, como você vai passar das expectativas, acompanhando o detalhe desse processo de excelência. Porque é o processo que entrega a excelência na minha vida e na sua vida. A excelência, ela passa pela consistência. E talvez por isso que é tão difícil a gente ser excelente. Porque a consistência é algo importante. Não adianta você ter um pico de excelência e voltar para o padrão. A entrega final não vai ser excelente. É preferível que você construa a excelência nos pequenos passos para que a sua entrega possa ser excelente. Quando a gente reconhece a necessidade que a gente tem de superar esses limites, porque, na verdade, a excelência é sobre superar limites. Porque, como eu falei no comecinho, a gente não é bom em tudo. Mas se eu entendo que eu posso superar esses limites, eu consigo entregar um padrão de excelência. Amém? Amém. E como a gente se capacita para isso? Tem um ponto aqui que eu acho sempre importante, porque é uma linha bem fina entre o que é ser excelente e o que é ser perfeito. E a gente, às vezes, confunde isso. Muitas vezes, a gente acha que o excelente, ele é perfeito. E o excelente não é perfeito. O excelente, os perfeccionistas, eles ficam paralisados diante do medo da imperfeição. Eles reclamam muito, eles exigem demais. Se ele não atinge um determinado padrão, ele fica extremamente inseguro. E a gente não pode ser assim. Por quê? Porque Jesus, ele nos convida a ser excelentes. Mas ele não nos convida a ser perfeitos. Não é uma perfeição. Jesus não buscou em mim uma Flávia perfeita, muito outra. Mas ele busca em mim um padrão de servir a Deus com excelência. Os nossos maiores inimigos nessa jornada de excelência somos eu e você.
Porque a gente vai estabelecer o padrão da perfeição. E Jesus não olha para a gente com esse olhar da perfeição. Ele, pelo contrário, ele entende que a gente vai passar por obstáculos, que dificuldades vão acontecer, mas nele nós podemos buscar a excelência. E aí tem uma passagem interessante que eu sempre gosto de trazer aqui, que fala justamente quando a gente para entender o que é o exemplo no padrão bíblico. E o que é o poder do exemplo. Quando eu olhei para a forma como a Rogéria preparou, como ela delega e ela investe na vida de vocês com responsabilidades dentro da célula, ela está formando, através disso, o exemplo daquilo que precisa ser seguido. Você é o que você repetidamente faz. Excelência não é um evento. Excelência é um hábito. Isso Aristóteles falava a respeito da excelência. Escolha ser excelente. Praticando a excelência, a gente vai ser luz para esse mundo. Praticando a excelência, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, as pessoas vão chegar até você e falar, nossa, mas você faz tudo de uma maneira tão diferente. Eu queria ser igual a você. E aí você aproveita o gancho e, então, mas não sou eu. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que me faz ser excelente no meio de todas as minhas imperfeições. Então, qual é a área que você tem sido excelente na sua vida? Você já parou para pensar? Que área você olha para você e fala assim, essa é uma área que eu entrego diligentemente coisas excelentes. É difícil, né? Por quê? Porque não é o nosso padrão ser excelente. E hoje eu estou aqui para dizer que Deus quer criar em mim e em você Espírito excelente. Que aquilo que está aqui dentro, que é o Espírito Santo de Deus, gere em você, na sua vida, nos seus hábitos, nas suas atitudes, nas suas entregas e no seu trabalho. Um trabalho excelente. Para que a luz da excelência, através da sua vida, possa impactar esse mundo aí fora. E que através disso, você tenha a oportunidade de dizer, menos eu e mais aquele que está em mim. Glória a Deus. Eu não era excelente em muitas coisas, mas Deus me fez ser excelente em todas elas. Então, eu queria, nesse momento, que você abaixasse a sua cabeça e que você colocasse diante de Deus. Qual é a área que mais te incomoda hoje na sua vida como falta de excelência? Lembrando que a excelência não é um ponto de chegada, mas é uma jornada. Muitas vezes a gente se frustra, não é no ponto de chegada, mas é na jornada para chegar lá. E qual é a jornada hoje? Em que área da tua vida que você tem pedido e tem lutado e que você gostaria de ver a excelência de Deus se manifestando? Coloque isso agora diante de Deus. Senhor Deus, ó Pai, ainda na sua presença, Senhor, nós apresentamos os nossos corações,
a nossa mente e o nosso desejo. Pai, a humildade, Senhor, em reconhecer aquilo que nós não temos, as áreas, Senhor, que nós precisamos da Tua intervenção. É o primeiro ponto, Pai, para nós chegarmos à excelência em Te servir. Sim. Pai, nós nos apresentamos agora diante da Tua presença, Senhor. E nós dizemos, Pai, que no que depende de nós sabemos que nós somos falhos. Nós sabemos, Pai, que nós tropeçamos durante a jornada. Nós sabemos, Pai, que nós desistimos durante essa jornada de excelência. Mas nesse momento nós queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos visite agora de maneira poderosa e reverta o nosso padrão de ação em cada uma dessas áreas que foram apresentadas aqui agora. Tá? Nós sabemos que o padrão de excelência, Senhor, em servir, em realizar, em amar, é algo que está no Teu plano para nós. Porque o Senhor é excelente em tudo que o Senhor faz. E nós fomos criados à Tua imagem e à Tua semelhança. Por isso nós queremos Te pedir agora, Senhor, que o Senhor comece a criar na vida de cada um aqui, Senhor, um novo padrão, um novo patamar. Senhor, que a gente não se conforme, Pai, da forma que nós temos entregue nas Tuas mãos, muitas vezes, o nosso servir a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que o Teu Espírito Santo nos constranja, para que nós possamos entender, Senhor, o quão importante, o quão valioso é o servir a Ti, Pai, com excelência. Por isso eu quero Te pedir agora, que o Senhor esteja recolhendo cada pedido que foi colocado nesse momento, como um pedido da área, da vida de cada um, para que a excelência possa predominar, para que a excelência possa ser estabelecida. E, Pai, eu Te peço que o Senhor mude a mente, Senhor, porque é na nossa mente, muitas vezes, que nós travamos as nossas maiores batalhas. Pai, todo sentimento de incapacidade, de impotência, de incompetência, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos nessa noite que nós temos a mente de Cristo. E é porque nós temos a mente de Cristo que nós não temos barreiras para viver o Teu sobrenatural em nós, Pai. Em nome de Jesus, nos levanta com autoridade para que nós possamos ser sal e luz nesse mundo. Para que onde nós tocarmos, Senhor, a palma das nossas mãos e aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, esses lugares possam prosperar. Porque a Tua luz, a Tua excelência, Pai, brilha e é estabelecida através de nós. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor levante, Pai, esses irmãos e essas irmãs aqui na noite de hoje, para um novo patamar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.